Após a Revolução Russa de 1917, Lenin coloca em prática sua doutrina de expansão mundial do comunismo e, em 1920, estabelece as condições para a filiação ao Partido Comunista, entre elas a realização de amplas campanhas de agitação e propaganda nas organizações militares, principalmente no Exército. Em 25 de março de 1922, nasce o Partido Comunista do Brasil, o PCB. O novo partido aceitava as ordens diretas de Moscou. Em 1927, partindo da teoria à prática, o PCB criou uma frente única operária e iniciou um trabalho de infiltração nos quartéis, influenciando Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército, a aderir ao comunismo, fato que se deu em março de 1931. Em abril de 1935, Prestes foi incumbido pela direção da Internacional Comunista de promover um levante armado no Brasil. O movimento tinha por objetivo derrubar o presidente Getúlio Vargas e tomar o poder. Liderados pela Aliança Nacional Libertadora, militares inclinados ao comunismo iniciaram a rebelião no dia 23 de novembro de 1935, dentro dos quartéis em várias partes do país. Mas devido à falta de organização dos ataques e à ausência do apoio popular, o exército derrotou os comunistas e evitou o golpe de Estado. Em seguida, Prestes é preso e perde a patente de capitão. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Rússia pelos nazistas, a política exterior soviética muda e Stalin tenta ganhar o apoio das democracias ocidentais. O PCB redireciona sua política seguindo disciplinadamente a orientação de Moscou e apoia Getúlio Vargas. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o PCB reinicia a agitação das massas populares e tenta desestabilizar o governo Dutra através de uma política conspirativa. Durante toda a década de 50, Moscou, através de suas redes apoiadas pelos partidos comunistas no mundo inteiro, tentava desestabilizar as democracias ocidentais. Como consequência, nessa época, em muitas universidades ocidentais, predominava uma visão social esquerdista, sendo que grande parte do terceiro mundo aclamava o modelo soviético como a estrada para a justiça social. Muitos intelectuais se declaravam marxistas. Assim, a conjuntura era altamente favorável ao comunismo, o que provocou sua expansão dramática até o final da década de 50, com a vitória da Revolução Cubana. Isso fez o PCB defender com mais intensidade a luta armada como a única solução viável e progressista dos problemas brasileiros. A União Soviética, destinada a aumentar o seu campo de influência no continente americano, despertou interesse pelo Brasil, um país de dimensões imensas, fronteiriço com quase todos os países da América do Sul, país estratégico no cenário mundial que poderia pender o fiel da balança para o lado comunista. Nos primeiros anos da década de 60, o Brasil passou a viver período de crescente instabilidade política, militar e institucional. Em 1961, Luiz Carlos Prestes encontrou-se com Nikita Khrushchev em Moscou para planejar a Revolução Agrária no Brasil. Neste mesmo ano, no governo de Jânio Quadros, o Partido Comunista Brasileiro enviou a Cuba, com apoio de Fidel Castro, dezenas de brasileiros para o treinamento político-militar, visando a preparação de quadros revolucionários para desencadear ações de guerrilha rural e urbana no Brasil. Os chineses também colaboraram para a tentativa de implantação do comunismo no Brasil, recebendo na Academia Militar de Pequim, em 1962, um primeiro contingente de brasileiros, visando a formação de quadros guerrilheiros para o movimento que viria a ser implantado na região do Araguaia. No nordeste do Brasil, Francisco Julião organizava as ligas camponesas, com militantes treinados em Cuba. O apoio cubano concretizou-se no fornecimento de armas e dinheiro, além da compra de fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, para funcionar como campos de treinamento. No dia 4 de dezembro de 1962, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta e o desbaratamento de um campo de treinamento de guerrilha no estado de Goiás, em uma das 3 fazendas pertencentes às ligas camponesas. Enquanto isso, Goulart governava o país de uma forma pendular. Ora pendia para o lado dos comunistas, ora para o lado dos conservadores. Em setembro de 1963, tudo indicava que o país caminhava para uma revolução de esquerda,
principalmente com João Goulart apoiando a sindicalização de sargentos, promovendo a quebra da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Em 4 de outubro de 1963, Goulart solicita o estado de sítio ao Congresso Nacional, pelo prazo de 30 dias. A manobra foi repelida pelo Congresso e João Goulart passou a conduzir ações no sentido de implementar o projeto golpista que desaguaria em um regime totalitário de esquerda. Insuflado e orientado por seu cunhado Leonel Brizola, pregava a necessidade de reformas de base e a implantação de uma república sindicalista. Controlando o aparelho sindical, o governo promovia o grevismo, a anarquia e o caos. O país passou a viver dias de intranquilidade, estagnação econômica e inflação descontrolada. Em meio à crescente radicalização do ambiente político, Leonel Brizola era a liderança que unificou as esquerdas na frente de mobilização popular, criando o grupo dos 11 companheiros para tomar o poder pela luta armada. Segundo Brizola, o grupo dos 11 seria a vanguarda avançada do movimento revolucionário, a exemplo da Guarda Vermelha da Revolução Socialista de 1917 na União Soviética. Alheio às críticas que lhe endereçavam militares e oposição civil, João Goulart e o PCB mantinham entendimentos constantes. No dia 13 de março de 1964, um comício realizado na Praça Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ficou conhecido como a Comissão das Reformas. Mais de 100 mil pessoas participaram, pedindo a legalização do PCB e a entrega de armas ao povo para a luta armada. No palanque estavam João Goulart, Miguel Arraes e Leonel Brizola. No dia 19 de março aconteceu a primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu 800 mil pessoas em oposição ao comício do dia 13, em demonstração do descontentamento de grande parte da população com os rumos que tomava a situação nacional, principalmente devido à impressionante demonstração de força, o tom radical dos discursos de Arraes e Brizola e a profusão de cartazes com a foice e o martelo. Em 20 de março, apoiados por Brizola e pela CGT, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil reuniu-se declarando um motim, dando origem a vários outros movimentos rebeldes no interior das Forças Armadas. Realizou-se em Niterói, na sede do Sindicato dos Operários Navais, um congresso continental de solidariedade a Cuba, com a participação de delegações latino-americanas. Luiz Carlos Prestes manifestou o desejo de que o Brasil fosse a primeira nação da América do Sul a seguir o exemplo de Cuba, se tornando uma nação comunista. Na véspera de 30 de março de 1964, João Goulart, ignorando o pedido de assessores e do seu líder na Câmara, Tancredo Neves, compareceu à sede do Automóvel Clube para uma homenagem da Associação dos Sargentos da Polícia Militar. No seu discurso, Goulart defendeu a mudança na Constituição para que pudesse concorrer às eleições presidenciais de 1965, desagradando a Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Juscelino Kubitschek, pré-candidatos à presidência da República. O golpe da esquerda já estava preparado para 1º de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aprovasse as mudanças. A imprensa brasileira, bem como importantes setores da Igreja Católica, do meio empresarial e a maior parte do Congresso Nacional exigiam ações das Forças Armadas para conterem os comunistas no Brasil. Ao final de março, jornais como o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diário de Notícias pregaram abertamente a deposição do presidente João Goulart. Nos bastidores dos acontecimentos, os serviços secretos dos Estados Unidos e da União Soviética trabalhavam intensamente, tentando cada um fazer a balança pender para o seu lado, não medindo esforços para levarem o Brasil a uma guerra civil. O general Olímpio Mourão Filho resolveu partir com suas tropas sediadas no estado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O general Castelo Branco, ao saber disso, telefonou para Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, com o intuito de segurar o levante. O governador mineiro argumentou que, uma vez iniciada a revolução, seria um erro parar, pois alertaria as forças fiéis a Goulart, podendo agravar a situação. A falta de reação do governo Goulart e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular uma reação armada por parte da esquerda.
Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, em apoio ao governo. João Goulart, em busca de segurança, viajou no dia 1º de abril do Rio de Janeiro, onde se encontrava no momento da Revolução, para Brasília, e em seguida para Porto Alegre, onde Leonel Brizola tentava organizar a resistência. Mas João Goulart desistiu de um confronto militar com os revolucionários e seguiu para o exílio no Uruguai. No dia 2 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume provisoriamente a presidência da República e mais de 1 milhão de pessoas lotaram as ruas e praças do país para comemorar a vitória. No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional se reuniu para eleger o novo presidente da República. O general Castelo Branco, aclamado por grande parte da sociedade brasileira, apoiado pela imprensa e por importantes setores da Igreja Católica, além de contar com a aprovação de grandes líderes políticos, entre eles Juscelino Kubitschek, precisava de 238 votos para ser eleito em primeiro turno, e acabou recebendo 361 votos. No dia 15 de abril, Castelo Branco assume a presidência da República, consolida a vitória sobre o movimento comunista e renova as esperanças do povo brasileiro de ter um país com dias melhores. Porém, a esquerda derrotada colocaria em cena, nos anos posteriores, Carlos Marighella, ideológico comunista e defensor da luta armada, que submeteria o povo brasileiro às ações mais obscuras da guerrilha, o terrorismo. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou. Com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para dominar com a ideologia marxista a América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilha armada com dinheiro soviético, repassado por Cuba. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução comunista. Em 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, condecorou o guerrilheiro cubano Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, sem imaginar que 4 meses antes o Partido Comunista Brasileiro acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar quadros revolucionários que desencadeariam a luta armada no Brasil. As ações armadas já existiam antes de 1964 no governo de João Goulart, através das Ligas Camponesas de Francisco Julião e do Grupo dos 11 de Leonel Brizola. Com a chegada ao poder, em 1964, do presidente Castelo Branco, centenas de comunistas e políticos de esquerda refugiaram-se no Uruguai, onde formariam a Frente Popular de Libertação, que a partir de 1965 empreenderia atos de sabotagem urbana e focos de guerrilha rural no Brasil, principalmente na Serra do Caparaó, cujos guerrilheiros, apoiados por Leonel Brizola, foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 1966, a esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que ao explodir uma bomba no saguão do Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, matou o jornalista Edson Regis de Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes,
A influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, ALN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ALN de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do Exército e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que se uniu a Marighella e em janeiro de 1969 explodiu 50 quilos de dinamite no QG do 2º Exército, matando na explosão o soldado do Exército Mário Cosel Filho e ferindo 6 militares. E ainda, na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. O Comando de Libertação Nacional, Colina, criado em Belo Horizonte no ano de 1968, executou na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e atentados à bomba. Os guerrilheiros se reuniam durante as sessões de cinema no Cine Acaiaca, localizado na área central de Belo Horizonte, para planejarem as ações de terror e guerrilha. A situação estava ficando caótica no país. Os guerrilheiros praticavam atentados à bomba nas grandes cidades, matando e ferindo vários inocentes, aumentando a insegurança e o medo da população, que passou a exigir ações imediatas do governo brasileiro para acabar com a violência praticada pela guerrilha. Atendendo ao clamor público para combater o terrorismo e a guerrilha com mais rigor, o presidente Costa e Silva editou o Ato Institucional número 5, AI-5, que previa o exílio e punições mais severas aos autores de atos de guerrilha terrorista praticados contra a população brasileira. Em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini-manual do guerrilheiro urbano. Neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda, em 1969, a ALN, juntamente com o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. O sequestro foi sugerido pelo guerrilheiro Franklin Martins. Os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, dentre os quais se encontrava José Dirceu. A exigência foi prontamente atendida pelo governo militar. A ALN estava prestes a sofrer um grande golpe quando Marighella começou a cair, após a prisão de um militante de sua organização no dia 1º de outubro de 1969. Os dados fornecidos pelo militante da ALN preso coincidiram com informações prestadas por outro militante da VPR, que também denunciou o envolvimento de vários religiosos com grupos de guerrilha, entre eles Frei Beto. Quando Frei Fernando e Frei Ivo, também envolvidos com os grupos guerrilheiros, foram presos e logo após interrogados, os religiosos entregaram o ponto de contato de Carlos Marighella, na cidade de São Paulo. No dia 4 de novembro de 1969, o ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos e mais de 300 armas apreendidas. 2 sequestros de diplomatas, o embaixador alemão Enfield von Hollemer
e o cônsul japonês Nobuo Okushi foram feitos às pressas para libertar os guerrilheiros que continuavam presos. Inspirados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Durante as manifestações, vários militantes comunistas, usando armas de fogo, eram infiltrados no movimento estudantil e disparavam contra os manifestantes, na intenção de colocar a opinião pública contra o regime militar. Com a morte de Marighella, Lamarca havia assumido a posição de líder mítico, que sustentava a esperança na vitória comunista. Em 1970, quando o embaixador suíço Giovanni Butcher foi sequestrado, o governo se recusou a soltar os presos da lista apresentada pelos guerrilheiros. Depois de 40 dias de sequestro, os guerrilheiros quiseram matar o embaixador suíço. Porém, o governo militar cedeu e as exigências dos guerrilheiros sequestradores foram atendidas, preservando a vida do diplomata. Na cidade de São Paulo, o cerco sobre a vanguarda popular revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, estava se fechando. Isso fez com que Lamarca fugisse para o Vale da Ribeira e montasse um campo de treinamento para a guerrilha. Na tentativa de descobrir este campo, tropas da Polícia Militar do estado de São Paulo foram deslocadas para a região. No dia 8 de maio de 1970, um pelotão comandado pelo tenente da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior, foi emboscado e rendido por guerrilheiros da VPR. O tenente Mendes foi feito refém e obrigado a seguir com os guerrilheiros na direção de Sete Barras. Depois de um dia e meio andando pela mata, Lamarca formou um tribunal revolucionário e decidiu matar o tenente Mendes, que teve o crânio esmagado por coronhadas de fuzil desferidas pelos guerrilheiros Diógenes e Fujimori. Apesar do cerco, Lamarca conseguiu escapar e em 1971 chegou ao sertão da Bahia. Depoimentos de guerrilheiros presos em Salvador levaram o exército ao esconderijo de Lamarca, que, estando armado de metralhadora, reagiu à prisão e foi morto. Após a morte de Lamarca, o número de militantes presos era bem maior que o número de guerrilheiros em ação no Brasil. Os guerrilheiros, percebendo que o cerco estava se fechando, passaram a sequestrar aviões comerciais e obrigar o piloto a desviar para outro país, onde pudessem se exilar. 4 desses aviões foram desviados para Cuba. Os guerrilheiros comunistas estavam perdendo a guerra. Os militantes que abandonavam as armas eram acusados de traição nos tribunais vermelhos e executados pelos próprios companheiros, em atos de justiçamento. Já no início de 1971, o PCdoB conduzia o trabalho de campo na região do Araguaia, na divisa entre os estados de Goiás, Pará e Maranhão, com a missão de implantar um núcleo guerrilheiro que tinha por objetivo fomentar uma revolução socialista, onde centenas de guerrilheiros já haviam se estabelecido há pelo menos 6 anos. No início de abril de 1972, o presidente Médici enviou à região do Araguaia equipes especializadas em inteligência que, da busca do conhecimento sobre a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões, entre elas a de José Genuíno, primeiro guerrilheiro preso no Araguaia. Logo após, o exército sofreu as suas primeiras baixas, ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. Isso fez com que o exército passasse a empregar tropas convencionais que cercaram toda a região do Araguaia. Com a derrota cada vez mais próxima e com o total abandono logístico do PCdoB, ao qual os guerrilheiros foram relegados, sem armas, comida e remédios,
vários militantes da guerrilha, encurralados, quiseram se entregar, mas foram mortos pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Após a morte de Oswaldão e o desmantelamento do comando militar da guerrilha, o cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e vários guerrilheiros foram presos. Assim terminava o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada: o marxismo cultural.